Então, nossa primeira palestra do segundo simpósio da Formação Nacional do Professor de Matemática é a palestra intitulada Perspectivas do Profimate, com a professora Flávia Jacinto, da UFAM. A professora Flávia possui licenciatura em Matemática e bacharelado em Matemática pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. É mestre em Matemática pela UFAM. Obteve o grau de doutor em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Atualmente é a coordenadora nacional do Profimate, professora adjunta da UFAM e atua principalmente nos seguintes temas: otimização contínua e problemas de equilíbrio. Professora Flávia, por favor. Bem, bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora do segundo Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática, e eu gostaria de agradecer em nome da Priscila Guedes toda a comissão organizadora. Tá? Eu estou muito encantada também com o lugar. Este colégio realmente foi uma grata surpresa. E em nome da organização e de todos os palestrantes que estão aqui, todos os participantes, eu gostaria de agradecer ao pessoal do local, ao pessoal responsável pelo colégio, em nome do comandante e diretor de ensino, Coronel Denison, pela hospitalidade, principalmente. E eu acredito que este seria um lugar ideal para a gente estar fazendo o nosso simpósio a partir de agora, né? Digo nosso porque é um evento que o Profimate tem participado desde a primeira versão, e a gente espera que isso continue acontecendo em todos os outros simpósios. Outra coisa que eu gostaria de falar é que eu escrevi perspectivas, tá? Várias vezes, mas eu não sei o que aconteceu, mudou todas as vezes, e a ideia é a gente falar sobre as perspectivas do curso. Bem, eu vou precisar aqui da ajuda da minha colega Ana, né? Então, vamos dar uma ideia do que é o Profimate, principalmente para quem ainda não conhece. Então, a gente sabe que é o primeiro curso estricto sensu, voltado, destinado à formação e qualificação dos professores da escola básica, e isso é uma iniciativa principalmente da Sociedade Brasileira de Matemática, da SBM, que eu cumprimento aqui o professor Hilário Alencar, que se encontra aqui, atual presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, e que também estava na gestão quando isso tudo começou, né? Então, essa é uma iniciativa da SBM, em conjunto, em parceria com as instituições de ensino superior por todo, praticamente, o território nacional, né? Então, a gente sabe que é o primeiro curso de pós-graduação, estricto sensu, destinado aos professores de ensino básico. E, além disso, dentre os grandes objetivos do Profimate, como a gente estava falando, a ideia qualificar. Qualificar os alunos que ingressam no curso através do Exame Nacional de Acesso, que a gente tem conseguido disponibilizar desde 2011 até a última versão, 2015. Tá? Com a principal iniciativa de incentivar que, através dessa formação, dessa qualificação, os professores de matemática passem a ter uma nova visão, ou revejam, revisitem toda aquela formação que eles tiveram a partir dos seus cursos de graduação, sob o ponto de vista de aprimoramento, principalmente do conteúdo e com novas visões, né? Visões amparadas sob a formação e destinada para essa aplicação direta às necessidades dos professores na escola básica. No final, o que a gente busca sempre é a valorização do profissional. Essa é uma iniciativa principalmente para que os professores do ensino básico se sintam ao final do curso com condições qualificadas, à medida para tentarem essa valorização de alguma forma, como retorno a todo esse investimento que está sendo feito, não só de tempo de vocês, mas também pelo outro lado do próprio investimento que é todo feito por trás do curso. Bem, o conselho gestor do Profimate, hoje, atualmente,
é formado por vários professores, dentre eles, todos que estão aparecendo aí. Eu destaco a presença no Conselho Gestor do professor Marcelo Viana, que é o presidente, além de todos os outros que são extremamente importantes, o professor Celso Costa, o professor Jacó Palles e o professor Luiz Davidovich. O professor Jacó Palles, como todos sabem, também hoje é o presidente da Academia Brasileira de Ciências. Bem, além do comitê gestor, o Profimate funciona sob a administração de uma comissão acadêmica nacional. Por ser um mestrado em rede nacional, ele é formado por um grupo de professores que eu acredito que eu esqueci o nome aí, tá? Se eu não me engano é do Heriberto, tá? E eu peço desculpas, foi na hora de digitar mesmo, mas de um modo geral estão todos, vejam que é bem diversificado, nós temos a participação de várias instituições representadas nessa comissão, eu como coordenadora nacional, e destaco a presença, por exemplo, da Marcela Souza, que está aqui, faz parte da organização do simpósio, do professor Nivaldo, Rogério, João Xavier do Piauí, que tem nos ajudado, e agradeço em nome dessas pessoas, a todos os demais membros que têm nos ajudado nessa gestão, na continuação do desenvolvimento das atividades do Profimate. Bem, aqui a gente está tentando dar uma ideia da extensão do programa, né? Se vocês, pena que eu não tenho ponto, né, para a gente colocar aí, mas essa é uma ideia da extensão do programa, de todas as instituições de ensino superior, os polos que aparecem aí. Vejam que na região sudeste é bem concentrado, tem várias instituições. Na região norte nós temos um pouco da característica um pouco mais espalhada, porque é característica mesmo da região, mas nós estamos presentes em todas as unidades federativas. Aqui é um quadro que eu acho muito interessante, que apesar de ser de outubro de 2014, também dá uma visão muito boa, muito geral, muito ampla do que é o Profimate hoje dentro, como ele está funcionando e o que ele está atingindo dentro do território nacional. Bem, então, de modo geral, em outubro de 2004, nós tínhamos 67 instituições associadas, 90 polos de atendimento, em torno de 5.837 vagas oferecidas desde 2011, contando 2011 até 2014, sem contar, acredito, a entrada ainda de 2015. Tá? Nesse momento, 1.205 discentes haviam recebido o título de mestre pelo programa. Bem, os números atuais correspondem a isso. Então, o número de instituições, praticamente o mesmo, 90 polos, mais de 7.000 discentes admitidos. A última vez que eu coloquei aí, atualizado por um sistema que nós temos, que foi desenvolvido particular para esse programa, que nós temos, um sistema de controle acadêmico, e aí é um sistema que tem dado o aporte para a gente ter controle e ter uma ideia desses números. Isso foi uma iniciativa, ele foi construído dentro do própria construção do curso e tem funcionado muito bem, tem nos dado esse aporte da gente conseguir, à medida que todos os coordenadores dos polos, que vocês viram aí distribuídos em toda a rede nacional, alimentam esse sistema, a gente tem condições de colher dados a partir do sistema. E, se eu não me engano, foi anteontem, ou foi semana passada, que eu peguei esse número. Ou seja, atualmente nós já temos mais de 1.842 diplomas concedidos em nível de Profimate. Tá? Bem, o Exame Nacional de Acesso, o último que ocorreu foi em 2015, e 1.575 vagas foram oferecidas. Para concorrer a essas vagas, os números são realmente assombrosos, né? Nós tivemos 22.157 inscritos, mas que participaram efetivamente da prova, fazendo a prova, foram 16.136 participantes. Uma coisa importantíssima que aconteceu recentemente, na primeira avaliação do curso, foi feita uma avaliação da CAPES em 2014, e o curso foi avaliado, nós fomos promovidos à nota máxima
que é nota 5. Isso a gente deve, nesse instante, dizer que isso é muito importante, que mostra a avaliação, que sob uma avaliação séria feita da principal instituição mantenedora em termos de bolsas do programa, que é a CAPES, nessa visão de uma comissão, esse programa teve a maior nota possível dada ao curso de mestrado. Tá? Então, isso indica a qualidade do trabalho que tem sido feito. Bem, para vocês terem uma ideia, o mestrado profissional, ele tem uma plataforma que é trabalhada no Moodle. Para quem já é aluno, ele acessa essa plataforma para várias coisas. Mas se vocês entrarem direto na internet, é possível visualizar essa página, tá? Sem problema nenhum. E aí é possível visualizar calendário, ver como é que a coisa funciona de modo geral. É sempre possível ter uma visibilidade do curso. Ali na nossa esquerda nossa ali, nós temos de destaque para a nossa biblioteca digital do Profimate, e aquele mapa dos polos ali vai aparecer exatamente aquele mapa que eu coloquei com os balãozinhos, tá bom? Então aqui, de modo geral, é bem recente, eu fiz hoje de manhã, tanto que está aqui com o mapa, tá? O calendário de agosto de 2015, do lado esquerdo é como os alunos ou quem está cadastrado que tem alguma relação direta com o Profimate pode entrar e ter maiores acesso a aulas postadas, vídeos, interações com o professor e o aluno, etc. Então, essa é a plataforma que os alunos e professores diretamente envolvidos com o Profimate se comunicam. Qual é a finalidade desse AVA, né, que é o ambiente virtual de aprendizagem? Ele é um meio de interagir e colaborar, de interatividade e colaboração entre os estudantes, professores e tutores, antigos tutores e agora que são conhecidos como assistentes. É um meio para a gente colocar os materiais didáticos de apoio disponíveis, já que o Profimate funciona numa forma de sistema semipresencial. E, além disso, é um meio para você, para os alunos e para os professores fazerem atividades complementares de avaliação. Tá? Isso tem sido realmente muito utilizado. Além disso, serve para divulgar nossas notícias e, principalmente, os trabalhos de conclusão de cursos. É isso que eu estou chamando de TCC, tá bom? Bem, aqui eu gostaria de dar uma ideia para vocês daquela outra parte que é da biblioteca digital. Que isso aqui você acessa diretamente na home, né, na página principal. Vai na página principal do Profimate, aqui do lado, bem aqui, vocês estão vendo no final, dissertações, que ficou um pouquinho cortado, mas se clicar ali vai aparecer aqui. E apesar das datas ali estarem um pouquinho estranhas, né, vocês ignorem isso aí não é um probleminha que a gente está corrigindo, mas é interessante que vocês vão ver bem ali que foram encontrados 1.849 registros. Então, a gente está tentando aí equalizar essa parte com o nosso sistema de controle acadêmico. E praticamente já está funcionando muito bem, né? Muito bem, a menos do que esses dados devem ser problema na hora que entra com dado de digitação. Tá? Aqui é bem interessante, porque eu gostaria de colocar um exemplo para vocês de um que a gente está colocando agora como um dos principais produtos do curso, né? Que são os trabalhos de conclusão de curso. Eu escolhi esse daí por dois motivos. Eu vou ser sincera para vocês. Quais foram os motivos? Primeiro, porque é da região norte, tá? Esse rapaz aí é o Haroldo Eduardo Artiz Rodrigues. Ele defendeu esse trabalho de conclusão de curso em 2 de março de 2013. No segundo colóquio, foi uma das atividades do segundo colóquio de matemática da região norte, que aconteceu na UFOPA, na Universidade Federal do Oeste do Pará. Eu estava lá, assisti essa defesa, foi uma das atividades.
E é interessante porque eu gostaria de colocar para vocês o tipo de produto que o Profimate está colocando, disponibilizando para quem tem acesso aos trabalhos de finalização de conclusão de curso. Então, o Haroldo falou sobre sistemas de numeração, colocou a evolução histórica, fez fundamentos e fez sugestões para o ensino de como trabalhar esse tipo de coisa. Então, aí tem um resumo, é bem interessante. Ele fez realmente contagens, apresentou a numeração em outras bases, além da base decimal. Eu assisti, eu me lembro muito bem dessa exposição, foi bem interessante o trabalho. E além disso, a outra particularidade sobre esse aluno é que, como ele fez parte da primeira turma, a CAPES promoveu uma atividade com a primeira turma, com alguns alunos que foram selecionados, e foi sorteio, tá? Então, cada polo, ou alguns grupos, subgrupos de polos, indicaram alguns alunos que foram considerados os alunos com melhor desempenho nessas turmas em certos polos. E dentre essas indicações foram indicados vários alunos ao longo do território nacional. Eu, nessa época, era coordenadora local e indiquei o aluno nosso, como era o nome dele, o Júlio foi indicado, de Manaus. O Júlio, coitado, não teve sorte, né? Ele não foi sorteado, mas o Haroldo foi. O Haroldo foi um dos laureados, que eu digo assim, né? Com uma iniciativa da CAPES, onde ela pegou selecionou, se eu não me engano, foram 21 alunos que participaram num curso de aperfeiçoamento, continuação da sua formação na França, em Paris. Passaram cerca de um mês, Hilário, quase isso, né? Eu acho que entre 20 e 30 dias em Paris. Tá? Eu acho que eu vi uma das alunas que foi aqui mais cedo. Não, eu acho que ele não está aí, não sei, o auditório é muito grande, eu não reconheço daqui. Bem, então eles passaram uma época, esse período lá, fazendo essa formação, e foi uma coisa bem interessante. Quer dizer, eles tiveram essa oportunidade por serem alunos, por estarem formados, foi uma coisa que aconteceu, foi muito legal. E o Haroldo foi um desses alunos que teve essa oportunidade. Então, eu gostaria de trazer isso aqui para vocês. Vocês encontrariam disponibilizar dentro da biblioteca virtual dos nossos trabalhos de conclusão de curso o trabalho do Haroldo, que o levou e que foi um dos resultados importantes do nosso trabalho. Outra coisa importantíssima que o Profimate está colocando como resultado, como produto para a comunidade, é, sem dúvida, a coleção Profimate. São, então, em torno de 14 livros textos já publicados ou em produção, tá? Que tipo assim, se põe o edital, as pessoas são convocadas a fazer, vêm as propostas e o comitê totalmente editorial autônomo e independente seleciona as propostas e aí, mediante critérios, são selecionados, uma vez selecionados, esses livros são produzidos. Eu já vi várias gente comprando aí fora, né? Vale a pena, o resultado é muito bom, tem vários títulos aí, vocês podem ver os títulos que variam entre aritmética, geometria, números e funções reais, até a introdução à álgebra linear. Tá? Além desses, eu destaco esse outro, que é o de avaliação educacional, eu escolhi, tá? Destaco só para chamar a atenção, além do que estavam, tá? Avaliação educacional, fundamentos, metodologia e aplicações no contexto brasileiro, eu acho que é bem interessante. Vem um pequeno resumo dizendo qual é a ideia de tratar, do que trata cada livro, e esse é muito interessante, chama a questão, um grande problema que a gente tem, que é a questão de avaliação. Né? Então, fica aí mais um produto interessante falando sobre um tema que é sempre uma grande dificuldade do professor em sala de aula, né? As questões de como avaliar. Um outro
produto que eu acho bem interessante, que o Profimate levantou aí, a PETEC, e está trabalhando muito isso, é trazer essa coisa de a gente usar melhor os recursos computacionais para ensinar matemática. Tá? E já produziu um livro, e o livro foi feito aí pelo Vitor Giraldo, Paulo Caetano e Francisco Matos. E a ideia é essa, né, de tentar dar uma nova abordagem, tentar uma nova forma de fazer a matemática mais atraente, fazer com que os alunos se sintam mais próximos do que eles vivem no dia a dia, né? Afinal de contas, eu estava assistindo até um curso com o Humberto no colóquio de Sudeste, onde ele usava as tecnologias para resolver problemas corriqueiros, né? Algébricos, etc. E isso é muito interessante, como você pode agregar o tablet e essas outras coisas para resolver probleminhas de matemática. Aí, enquanto o tablet resolveu lá uma igualdade bem interessante, igual a 9, rapidinho, fazendo uma substituição, eu levei o exercício para casa e ficou 3 páginas de solução feita na mão. Muito legal. E agora o exercício é tão interessante que eu tenho uns alunos de PIBIC que viram o probleminha e foram tentando melhorar a solução. E realmente eles fizeram substituições que as soluções ficaram bem melhores do que a minha. Tá? Mas isso é bem legal, você tentar trazer isso que faz parte da vida do cotidiano do aluno, né? O tablet, o smartphone, etc. e tal, como recurso computacional para ensinar matemática. E o que está quentinho, saindo, está na forma, é o de cálculo, né? Fundamentos de cálculo. Eu coloquei aí, só para dar o gostinho para vocês, do Antônio Caminha Muniz, né? E eu coloquei só um resumo bem rapidinho da introdução, tá? Então, a ideia é apresentar as ideias centrais do cálculo de funções reais, e a introdução já aborda, ele diz aí heuristicamente, os 2 processos fundamentais de limite do cálculo, ligando-os pelo teorema fundamental do cálculo. Só para dar um gostinho de vocês. A sinopse é um pouco maior do que isso, mas comprem um livro para ver, né? Vamos lá. Então, outra coisa importante que é fruto de todo esse movimento, né, e que está bem interessante, é um periódico acadêmico que apareceu aí, que está sendo um espaço muito interessante para professores de escola básica publicar. Tá? Escrever artigos sobre assuntos voltados para problemas da própria escola, da vivência, e trabalhar. Se eu não me engano, o editor é o professor Humberto, está bem aqui. De repente, ele pode dar mais informações sobre isso, para quem se interessar, e isso é extremamente importante. É um produto muito interessante, que agora está sendo disponibilizado para os professores, e é um meio de você tentar dar sua contribuição sobre algum problema que você tenha, ou como recursos, alguns alunos que escreveram seus trabalhos de conclusões do curso, remodelaram e estão tentando publicar nessa revista. Além desse periódico acadêmico, eu sei que tem alunos do Profimate hoje publicando na revista Ciência e Natura. Aí eu sei disso porque eu trabalhei, eu acredito que esse último ano, como referi, e eu tive a oportunidade de saber que tem alunos reescrevendo os trabalhos de conclusão de curso, adaptando ou fazendo modificações, alterações e submetendo essas revistas e estão publicando. Tá? Só para dar uma palhinha aí do professor de matemática online, eu fui lá, recortei, está aparecendo aí o volume 2, tem uma apresentação bem curtinha, muito legal, e a ideia é publicar resultados condensados de trabalhos de conclusão de curso, ferramentas virtuais e outros produtos de docentes e discentes dos programas de formação de professores de matemática. Isso é muito legal. Vejam isso como um espaço a ser aproveitado. Tá? Nesse volume, número 1, está aí a indexação da revista. Coincidentemente, aparece aí o artigo da Letícia Rangel, do Vitor e do Nelson Maculan. Tá? E o título é bem interessante, né? Matemática Elementar e Saber Pedagógico de Conteúdo Estabelecendo Relações. Para vocês terem uma ideia do que se pode encontrar nessa revista. Tá? No volume 1, eu peguei de novo esse recorte aí,
E, de novo, para vocês terem uma ideia do que pode ser encontrado, tipo de trabalho, né? Então, por exemplo, o último aqui, do Alan Gomes de Oliveira e Fábio Antônio Dorini, fala sobre o uso de ambiente de geometria dinâmica como subsídio para a caracterização de funções quadráticas. Tá? Então, são coisas interessantes que vocês podem encontrar nesse periódico, que é online, está aí à disposição. Basta só submeter e, claro, vai ter um comitê editorial que vai verificar se está de acordo ou não com a revista. Bem, uma coisa interessante que a gente tem que dizer, por que o curso, o Profimate, veio a ter nota 5. É claro que isso veio a partir de um acompanhamento e uma avaliação. E esse acompanhamento acontece em 2 níveis, tanto externo quanto interno. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem feito, tem procurado fazer. E, claro, o acompanhamento interno é feito direto pelo SCA e pela Coordenação Nacional. Né? A gente faz isso acompanhando os números, verificando as necessidades de cada polo e tentando ver que o funcionamento ocorra da melhor forma possível, tentando montar um molde de parâmetros de qualidade em nível nacional. É sempre essa a ideia. Tá? Bem, mas, claro, assim como é um curso estrito sensu, ele vai ser submetido à avaliação trienal. Né? E isso é feito pela comissão diária, a qual ele pertence na CAPES, e pelo Comitê Técnico Científico, né, de Ensino Superior. Então, isso foi onde aconteceu o resultado da nossa avaliação para nos tornar um curso avaliado como nota 5. Possivelmente, essa avaliação talvez deixe de ser trienal, porque as avaliações passarão a ser quadrienais e nós devemos nos adaptar a isso. Tá? Então, ao invés de nós sermos avaliados a cada 3 anos, passaremos a ser avaliados a cada 4. E, além disso, como era um curso novo, diferente, em rede, estrito sensu, ninguém sabia direito como isso funcionava, e que era importante entender, até para ver tudo que há de bom nisso, o que há de novo, para tentar comparar com o que existe. Houve uma avaliação suplementar externa, realizada pela CAPES, e, inclusive, por exemplo, eu participei dessa avaliação ainda na época que eu estava como coordenadora regional. Nós fomos contactados por essa comissão e respondemos questionamentos, etc. e tal, como era responsável naquela época pelos polos da região norte, assim como a Marcela pelos polos da região sudeste, a Carmen Matias pelos polos da região sul e assim sucessivamente. Todos nós fomos submetidos a questionamentos pela comissão, também como conselho gestor, e foi um momento bem interessante, né, de a gente colocar aí todo o lado positivo de fazer um curso novo, desse estilo, diferente, né, com viés novo para pós-graduação estrito sensu no Brasil, principalmente em rede, né, tudo muito novo. A gente colocou os pontos positivos disso, mas também colocou as dificuldades de fazer isso. Então, isso foi um momento bem interessante para a gente ter esse diálogo com a CAPES e a CAPES saber das especificidades, da natureza desse curso, né? O quão diferente ele é do que usualmente era feito, né? Vamos dizer assim. Bem, como resultado dessa avaliação suplementar externa, saiu esse relatório, e desse relatório a gente destaca que realmente isso daí a gente copiou e colou, tá, do relatório, e são palavras deles falando do êxito do programa, falando do grande número de mestres já formados, que é uma coisa que realmente é impressionante, da excelência do material institucional produzido. O segundo tópico foi uma das conclusões, dizendo que o Profimate deve ser continuado para que possa atingir um número maior de professores da educação básica e tentar ajudar na melhoria da qualidade do ensino de matemática em nível educacional.
Então, isso é uma coisa que está no relatório, a gente só copiou e colou. E é importante a gente colocar aqui, né, para você ver como o modelo foi considerado bom, e não só considerado bom para a gente, mas como serviu de modelo para as outras áreas. Tá? Então, hoje todo mundo já sabe mais ou menos que já tem, né? Então, além do Profimate desses moldes em rede, vão funcionar, ou já estão começando, Profis, Profiletras, Prof História, Profiap e Profiartes. Né? Então, isso daí nós servimos de modelo e o pessoal está tentando trabalhar. Claro que esses outros mestrados profissionais, tem aí que se dizer que tem alguma diferença. Alguns são bem menores do que o nosso, do que o Profimate. Tá, em termos de extensão geográfica, então aí gera já uma grande diferença. Eu acredito que mesmo na hora de comparar mestrados profissionais em rede, há de se ter o cuidado de se levar em consideração o tamanho do Profimate. O tamanho do Profimate é realmente impressionante. Bem, e também, além disso, né, ele apareceu em destaque no relatório do Programa Nacional de Pós-Graduação, é isso que significa PNPG, desse intervalo aí, de 2011 até 2020, tá? Então, o que é dito na página 74 é que essa contribuição recente nossa que nós estamos dando, digo nossa porque eu faço parte do programa, consiste na oferta de cursos de mestrado profissional, e aí o mestrado em matemática aparece como figura inicial dessa forma de fazer cursos estrito sensu, dessa natureza, em rede, nesse tamanho, tentando resolver um problema dimensionalmente difícil, que é o problema da educação básica no Brasil. Ou pelo menos tentando ajudar, né? Bem, outra coisa legal que apareceu como consequência natural das nossas atividades é que, veja, nos primeiros anos nós fizemos, dentre outras coisas, na hora do Exame Nacional de Acesso, a gente tinha também umas questões que eram dissertativas. A gente viu a necessidade de tirar isso ao longo do tempo. Isso foi um processo natural. Mas, claro, a partir dessa coisa, nós tínhamos aí digamos assim, um primeiro espelho de como estava o professor do ensino básico atuando no Brasil todo. E isso, claro, não podia ter sido deixado de lado. Então, foi feito um trabalho bem interessante na época da gestão do Hilário, né, que foi fazer esse perfil qualitativo e quantitativo, tá, do Profimate, olhando para os exames nacionais de acesso. Desde essa informação muito interessante que foi das questões dissertativas, junto com as questões de marcar, né? Que hoje em dia é de marcar, você vai lá e marca o resultado. Então, isso é bem interessante, eu convido a todos a darem uma olhada nisso. O título é bem interessante, a gente colocou ali, e eu já li praticamente todo, e é muito interessante os resultados que apareceram quando foi feita essa análise dos resultados que apareceram através dos exames nacionais de acesso. Estava ali aparecendo características, os problemas, e identificando pontos importantes de como a gente deveria atuar, tentando trazer qualidade e trabalhar com a formação dos professores, tá? Então, eu convido a todos, está disponível em 198 páginas, está ali onde ele está disponível, tá? Bem, uma coisa também muito legal que foi feita, e aí eu destaco que isso é um problema. Ontem eu não estava aqui no evento, porque eu estava numa reunião da CAPES, sobre essa coisa, né, de a gente fazer um seminário de acompanhamento dos programas de pós-graduação. E eu estava lá representando o Profimate, claro, porque é um programa estrito sensu, e aí entrava nesse contexto.
Mas uma das questões que a gente tem, e é uma das grandes dificuldades, é a gente saber a qualidade do egresso. Tá? E uma das primeiras dificuldades é identificar, saber onde estão os egressos. Na pós-graduação convencional, digamos assim, diferente da nossa, que é IRID. Quando a gente olha para o nosso programa, possivelmente vai ser um problema muito pior, de acompanhar o egresso, saber realmente o que aconteceu tantos anos depois, não sei quantos, 5, 6, 7 anos depois de que ele se formou, o que essa formação trouxe de diferente para a vida profissional dessas pessoas. Né? Isso é um problema sério. E isso é uma coisa que sempre se questiona, porque a gente acha que é um indicador importante de qualidade do programa. Só que a gente ainda não sabe como fazer isso. Tanta gente discutiu lá para programas menores de como fazer isso. Talvez a gente proponha alguma coisa através da própria plataforma Sucupira, não sei. Mas a gente já está começando a pensar nisso. E isso é uma coisa que realmente a gente tem que olhar com muito carinho, né? E aí uma das coisas que a gente fez, e foi bem interessante, que foi uma pesquisa aos egressos, e a gente fez isso online, entrou umas questões, e essas questões eram respondidas, a gente pegou essas respostas de volta e entrou isso de uma certa forma para a gente ter uma ideia do que está acontecendo com o professor que sai do programa. Então, foram feitas várias questões, eu não vou cansar vocês com isso. Eu escolhi só essas 3 para mostrar para vocês, tá? Então, uma delas que foi perguntado para vocês entenderem, né? A formação que você recebeu do Provimate teve impacto em sua prática docente? Foi uma pergunta que foi... Então, a alternativa muito era assinalada, né? Pouco ou nada. E aí essa porcentagem é de quantos assinalaram em muito, quantos assinalaram em pouco e quantos assinalaram em nada, tá? Tá aí as porcentagens. Então, a gente tem que 83,95% diz que mudou e muito, né? Teve impacto, né? Então, essa foi a finalidade dessa pergunta. A segunda foi, na escola você executa as mesmas funções que executava antes do Profimate? E aí, de novo, as opções eram mesmas funções, novas funções, ambas. Bem, a maior parte continuou executando as mesmas funções, 66,98%. E, por último, uma das perguntas, o seu salário melhorou com a formação do Profimate? Aí, mais de 50%, melhorou mais do que 50%, 8,64% marcou, né? Não, 22,22%, tá? E essa é a interpretação das perguntas e essas respostas que nós acolhemos. É bem interessante fazer essas perguntas e ter acesso a isso. Até se pensou lá na reunião da CAPES em fazer um Face, né? Facebook com os egressos, para a gente tentar ver, montar questionários e tentar acompanhar como esses egressos estão, o que eles estão fazendo, o que mudou depois do curso. Tá? Bem, perspectivas, né, do Profimate. A gente está em funcionamento, estamos aí trabalhando, temos todos esses números, mas a gente está com nota 5, ótimo, queremos manter a nota 5, esse é o ponto. Né? Então, perspectivas que se põem para a gente como desafios como tornar o Profimate acessível a um público mais amplo e diverso. Quer dizer, a gente já trabalha com um público muito grande, mas a pergunta sempre é essa: como fazer, tornar isso possível? Se você olha, por exemplo, em especial para a região norte, nós temos exatamente só 8 polos, numa região que, em extensão territorial, é muito grande. Tá? Então, só para dar um dado que eu controlo mais fácil, anualmente na UFAM, no Polo Manaus, nós abrimos edital de acesso, aparecem em média 300 e poucas pessoas para 20 vagas. Não mais do que isso. Nós não temos condições de oferecer no Polo Manaus mais do que 20 vagas. Tá? Então, fica aí uma demanda reprimida. Né? Então, como fazer para isso? Na nossa região realmente muito complicado de como a gente tentar ampliar e tornar mais acessível.
Em outras regiões é o mesmo problema, né? Você se deslocar para fazer o curso no outro polo, vivendo em outra cidade, é um problema. Tá? Bem, a segunda pergunta: como obter uma maior interiorização do Profimate para atender cidades distantes dos grandes centros? Isso é um problema também muito grande, depende de vários fatores, depende de material humano qualificado para trabalhar no próprio curso, depende de estrutura, depende de muita coisa. Então, é um problema difícil. Como manter e aprimorar a qualidade de um programa que possui esta grandeza dos números? Isso é uma das coisas que a gente vai ter que realmente sentar e ver, porque isso é o mais crucial, né? Se nós mantivéssemos os números só de agora, já é um problema tentar manter o padrão e a qualidade, sempre. Como promover e ampliar a pesquisa acadêmica na área de atuação, ou seja, fazer com que os alunos e os próprios professores envolvidos no programa publiquem mais, seja na PMO, na revista do Professor Matemática Online, ou em outras revistas, sem assinatura, como eu disse, ou em outros locais. Como fazer isso? E isso seja motivação profissional para as pessoas envolvidas. Penúltima pergunta: como efetivamente acompanhar a melhoria nas escolas dos egressos? Tá? Ou seja, o aluno sai, é egresso e volta para a escola. O que a formação no Profimate vai contribuir para a melhoria da escola? Quanto é possível para o egresso ter disponibilidade de fazer mudanças no que está posto? Tá? E, por último, como maximizar o efeito multiplicador do Profimate? Talvez envolvendo diretamente os egressos? É uma forma de pensar, né? A gente está começando a falar sobre isso e são coisas que nos interessam muito e aparecem aí como perspectivas novas de trabalho para ampliar os horizontes do Profimate. Aí eu coloco essas perguntas de modo geral, de repente a gente pode abrir para conversar sobre isso. Eu não poderia deixar de, nesse momento, né, dizer que tudo isso começou como uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Matemática, que nos convidou, eu coloco nos convidou porque eu sempre fui sócia da SBM desde que eu me entendo, tá? Já faz bastante tempo. Mas como professores de instituição federal, nós fomos convidados a aderir ao programa. Isso foi uma iniciativa, uma das grandes iniciativas da SBM. Tem outras, tem várias outras que são importantes que vocês tomem conhecimento. Mas é sempre importante a gente pensar em pedir, em convidá-los a ser sócios. Eu acho que é uma maneira de nós nos aproximarmos, montarmos uma sociedade mais coesa, para a gente poder estar trabalhando junto e falando sobre os problemas de matemática. Além do que, tem uma série de vantagens, né? Tem desconto na hora que você se inscreve nos congressos, tem desconto para obter livros de altíssima qualidade. Então, fica aí o convite, eu faço convite de associe-se à SBM, né? E aqui eu estou fazendo um pouquinho do papel de secretária regional, né? Da região norte. Não ia deixar. Por último, eu também não ia deixar de falar disso de jeito nenhum. Eu gostaria de lembrar a todos que em breve nós vamos estar recebendo no Brasil, acolhendo matemáticos do mundo todo, que vai ser em 2018. Se trata do maior congresso de matemáticos que acontece no mundo, que é o Congresso Internacional de Matemáticos, ICM. Aí todos reconhecem, né, o Arthur Ávila, é o nosso medalhista, professor, meio professor do IMPA, né? Uma época do ano ele está aqui, outra época ele está fora. Mas o Arthur é brasileiro, matemático, jovem pesquisador e recebeu a medalha Fields. Isso é um mérito muito grande que nós devemos reconhecer. Isso é um produto, é um dos principais produtos de um investimento longo. Eu não diria não muito longo não, porque a matemática brasileira é relativamente jovem se comparada à história mundial. Mas é um produto importante. Estamos aí com ele tendo recebido a medalha em Seul, no último congresso, que foi em 2014, né? E o
próximo vai acontecer em 2018, vai ser no Brasil, a sede vai ser no Rio de Janeiro, deve dividir aí um pouquinho com São Paulo, vai ter atividades satélites com certeza no resto do Brasil todinho. Mas o que é mais importante? Por que eu estou falando isso com vocês? Porque é importante que nesse momento nós, matemáticos, professores de todas as escolas, consigamos envolver os nossos alunos nisso. É muito importante, porque vai ser um momento ímpar, um momento muito importante na nossa história matemática do Brasil. Tá? Então, envolvam seus alunos, falem com eles sobre isso, tentem ter alguma iniciativa de que, alguma forma, vocês possam acompanhar, porque é um momento que vai ser onde o Brasil vai ter a maior visibilidade nessa nossa área. Tá? É onde todo mundo vai se voltar para nós. E é importante que, além de nós recebermos bem, estejamos envolvidos mesmo matematicamente falando. Eu acho que é uma coisa bem interessante a gente ter essa oportunidade de ver todas as consequências que se pode ter, muito positivas e muito boas, de um evento desse. Isso, de novo, a SBM está envolvida diretamente, e eu acredito que nesse mesmo congresso vai ter espaço para se falar muito disso, isso é importante, e o Profimate vai estar envolvido, a gente vai estar falando com os alunos para que a gente consiga participar o máximo possível de forma efetiva desse momento que é muito importante para nós, tá? E a gente deve aproveitar da melhor forma possível, tá bom? Bem, obrigada a todos pela atenção. Essa era a cultura.